Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Elison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil, né? Estamos hoje aqui com o Paulo, com o Radson, com o Roberto, com o Ronald, para dar continuidade, né, à nossa leitura coletiva, debate e reflexão da crítica da razão prática do Kant, né? A gente que está aqui lendo já há algum tempo, alguns encontros, né? Mas ainda estamos na página 61, ou seja, está ainda próximo, né? Dá para quem ainda quiser, né? Participar, ainda é o primeiro livro. E aí a parte onde o Kant ele acredita, né? Ter demonstrado que é, a razão ela não é só apenas teórica, né? Ela não é a faculdade apenas de fundamentar o conhecimento, mas ela, para além de fundamentar o nosso conhecimento, ela tem a potencialidade ou a capacidade de determinar a nossa vontade. E por tal, né, por ter essa capacidade, a gente também poderia, ou a gente é, né, em certa medida, livre, entendeu? Então, o Kant, ele está flertando, obviamente, com a concepção de liberdade, que é uma concepção bastante singular, que é a, na concepção kantiana, onde a liberdade não significa ausência de regras e fazer tudo o que você deseja, uma vez que o próprio Kant vai argumentar que se você faz tudo o que você deseja, você não é outra coisa além de que escravo das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, certo? E se, né, não tem regras para, né, lhe direcionar, você também não sabe como agir. Então, o Kant, ele coloca que para você ser livre, é você que vai, né, estabelecer para si mesmo, legislar para si mesmo as próprias regras que vão guiar, né, a sua conduta, o seu comportamento no interior das relações sociais. No entanto, ele diz que essas regras são baseadas no que ele chama de lei moral, né? E essa lei moral é algo que a razão humana consegue contemplar, mas não consegue definir, e por isso que se traduz para nós em forma de imperativo, né? Notem que Kant aqui ele discute tanto com a tradição empirista, né, quanto com a tradição utilitarista e aristotélica, né, porque a função da moralidade não é, né, por assim dizer, nos conduzir à felicidade, à vida feliz, à eudaimonia, como era no caso do Aristóteles, né, muito menos produzir as melhores consequências possíveis, né, as mais prazerosas para as pessoas ali envolvidas em determinada ação, em determinado ato, como é no caso da filosofia utilitarista. Kant, pelo contrário, ele vai dizer que mais importante do que ser feliz é ser digno da felicidade, né? Mais importante do que alcançar a eudaimonia é a gente ter a dignidade para isso. E aí a função da moralidade é nos tornar digno, né, da felicidade. E a questão das consequências é que Kant fala que a gente não tem total, né, consciência das consequências e, para além disso, né, isso reduziria a moral à casuística, né, a estudos de casos pontuais que vão, por assim dizer, formar o que a gente chama de moral. O que ele quer, na verdade, é estabelecer princípios que sejam válidos universalmente, certo? Para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto. E esse é o grande, vamos dizer assim, o grande marco da teoria kantiana, né? Porque ele pretende mostrar algo que não é a moralidade em si, mas é como se fosse a condição para que tudo viesse a ser moral, que é a questão do imperativo categórico, né? A gente vai ter a máxima, que é o princípio subjetivo, é você com sua regra, mas essa máxima só vai ter valor de moralidade na medida em que você coloque em acordo com esses imperativos, né? Sempre vai ser isso, ok? E aqui o Kant, ele já, né, fala aqui da exposição do princípio supremo da razão prática, está agora terminado, ele julga, né, ter demonstrado, e é bem interessante isso daí, porque a gente vai continuar, né, vendo essa dedução que ele está fazendo, ok?
Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma colocação, de falar algo? Ronald, Roberto, Paulo, Hudson, de boa? Eu queria fazer na verdade, um questionamento, mas ao mesmo tempo um comentário. Essa questão não está muito assim imbricada nos princípios liberais da questão econômica, política? Sim, o Kant, ele é um autor liberal. A gente pode dizer que ele é um autor da tradição liberal e até mesmo contratualista, certo? No entanto, quando a gente está falando de moralidade, a gente diria que ele é alguém que é normativo, né? Ele está estabelecendo uma moral através de normas, entendeu? E aí ele quer saber quais são os critérios para eu saber quais são as normas válidas do ponto de vista morais e aquelas que não são válidas do ponto de vista morais, porque existem vários tipos de normas, né? E essas normas nem sempre são normas da moralidade. Envolvem normas de prudência, normas, né, referentes a determinadas profissões e aí vai, entendeu? Pode, pode falar, Ronald. Tem a questão das normas, que são normas de uma profissão, por exemplo, né? Ontem eu estava Isso. conversando com duas profissionais da área de saúde e elas estavam dizendo que elas se entendiam muito bem porque a linguagem delas, a terminologia delas eram parecidas, uma enfermeira e a outra médica. Aí eu disse assim, claro, vocês estão falando a mesma linguagem, as normas que vocês têm, os parâmetros que vocês têm são os mesmos, então vocês vão se entender bem. Agora, entrou um filósofo na conversa, vocês não vão entender nada do que o filósofo está dizendo aqui. Então, é uma questão, muitas vezes, é uma questão de linguagem. Lógico que o Kant, não, eu não sei até que ponto o Kant se preocuparia com a linguagem, né? Mas eu sei que há estudos de filósofos da contemporaneidade que pegam Kant e vão para a linguagem, como aquele. Como é, meu Deus, o nome daquele esloveno, uma coisa assim? Esloveno. Ele usa a questão das regras, da razão e a linguagem, uma coisa assim. Eu esqueci o nome dele agora. Fugiu totalmente o nome dele. Mas quando eu lembrar, eu digo. Wittgenstein? Quem? Wittgenstein? Não é desses conhecidos. Ele é um autor internacional, mas ele se erradicou no Brasil. Aham. Eu não sei quem é. Eu conheço o Habermas, o Ernest Kandahar. Dá uma Pronto, pesquisada aí. eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas, enfim, o artigo que eu li dele é muito preciso. Ele usa a questão da linguagem e das regras, né? Você falou em Wittgenstein agora, realmente tem tudo a ver, é isso também, né? Mas a questão das regras, elas têm muito a ver com a linguagem que ambos estão falando ali, né? Num contexto técnico e num contexto mais filosófico. Você vê que mesmo um filósofo, se for um filósofo político que vai conversar com um metafísico, aí começa as divergências, né? Porque um não entende o outro. Um não está no jogo de linguagem do outro, ou seja, um não compreende as regras do outro, né? Então, eu acho que nesse sentido aí é que a gente poderia atualizar o Kant, digamos assim, né? Que o Kant poderia trazer essas regras de linguagem para cotidiano, né? Para o cotidiano mesmo, as regras práticas, né? De linguagem. Perfeito. Existe até uma crítica até para o Kant, porque o Kant ele não faz uma filosofia da linguagem, né? Ele não toca nisso, isso até em epistemologia, ele não se aprofunda nesses pontos. Mas aí tem autores como Jorge Habermas, por exemplo, que vai, como é que eu posso dizer, o Guilherme aí, há autores como Jorge Habermas, boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo, e que vai, por exemplo, tentar atualizar o Kant para
contemporaneidade, né? E aí ele não vai mais falar em universal, ele vai falar em universalizável, né? Ele não vai dizer que o universal já existe e a gente só precisa alcançar o universal, algo que está ali, né? Mas ele vai dizer que o universal pode ser construído através, né, do diálogo, e aí vem toda a teoria do agir comunicativo, que já passa pela questão dos atos de fala, que é uma teoria bastante complexa, né, que é ali do Surley, entendeu? Não sei se vocês já estudaram, que está ali ligada também à filosofia do direito, que é a coisa de que a linguagem ela cria, né, fatos no mundo. Aí você pergunta, como assim, Eris? Ora, quando um padre, né, um juiz declara, né, casados, que fulano está casado, ele está criando um fato no mundo, né? Quando um juiz declara para um réu que ele é culpado, ele está criando um fato no mundo, né? Quando o Estado, né, legisla leis, estabelece lá, sanciona, tal lei foi sancionada, ele está criando um fato na realidade. Então, a linguagem, ela cria fatos no mundo, entendeu? E aí isso vem toda aquela questão de atos de fala, de que o mundo, ele é construído através também da linguagem perpassado, né, através de uma esfera abstrata que nos toca, nos regula, entende? Então, é uma discussão bastante interessante, mas também bastante é, complexa, que toca os nossos dias, certo? E aí vem teoria da ficção, porque, querendo ou não, isso é uma ficção, né? São objetos fictícios, objetos abstratos, entendeu? Então, vem tudo isso que vai se relacionar aí dentro da questão da moralidade, né? O universal, ele não é que ele exista, né? Que a gente pode ir lá, pelo exercício da nossa racionalidade, chegar a essas regras universais. Mas que o universal ele pode vir a ser construído na medida que a gente dialogue e encontre o consenso, né? Vai construindo um consenso dentro da sociedade. Essa é a Ó, teoria. Loparic, viu? Lembrei agora. Loparic, o nome do autor. Loparic, eu sei quem é. Loparic. É o kantiano lá, né? Eu acho que aí é sobre o fato da razão. É um artigo dele bem conhecido, publicado na revista Analítica, certo? Paulo, tu tinha levantado a mão. Sim, tinha sim. Eu ia falar, eu acho que você falou muito bem sobre essa questão da linguagem, era um pouco isso que eu estava comentando, mas assim, só para a gente pensar, na verdade, eu não sei se eu estiver equivocado, Alisson pode estar me corrigindo, mas os autores que, assim, do ponto de vista marxista, que se preocuparam com a questão de linguagem, primeiro deles foi Vygotsky. Depois deles nós vamos ver o Foucault fazendo uma discussão muito legal em termos do discurso, em termos de linguagem, mas eles, aparentemente, eles não estão de braços dados com Kant, não. Aparentemente, a minha impressão é que há uma fuga, né? Agora, não sei, o Léo Parente, você tem razão, eu li um artigo dele que tenta aproximar essa questão da linguagem, mas se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu não vi muito alicerce na perspectiva da linguagem, não. Não sei, posso estar errado. Você leu o artigo? Você leu o Esse artigo? sim, esse que o Edson falou, sim. O E fato, aonde é que você não encontrou essa... Então, quando ele parte, pelo que eu entendi, a questão dele que ele faz, a leitura que ele faz da questão da linguagem, é uma perspectiva racional. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, a minha impressão é que ele estava dizendo, não é isso, não, nem dessa forma, mas é como se ele dissesse o seguinte, ó, o homem tem linguagem, ponto. Cachorro não tem, cavalo não tem. Então, assim, seria mais ou menos essa impressão que me passou. Mas não aquela linguagem discutida e atribuída ao ser humano, né, para além da perspectiva da razão, né, da perspectiva subjetiva, voltada. Isso ele não faz, né? Essa questão da linguagem voltada para a perspectiva subjetiva, para a perspectiva do aprendizado, para a perspectiva do diálogo, assim, se você buscar mais profundamente, você vai encontrar em Vygotsky, né, e Luria, que trabalham essa questão, ela vai falar de zonas de desenvolvimento proximal, etc., e você vai encontrar também em Foucault,
Outros autores que vão trabalhar com a questão da linguagem são existencialistas, que eu particularmente não tenho muita aproximação. Mas fora eles, assim, eu não tenho, assim, lembrança que o Léo faça essa menção à linguagem nessa profundidade que os demais fazem. Perfeito, né? Ah, o Guilherme escreveu aqui no chat que queres falar, Guilherme? Bem, de toda forma, o Guilherme colocou aqui para essa questão, né? Mas a linguagem não cria apenas fatos normativos, mas também fatos que delimitam e recortam a forma como nos relacionamos com as coisas no mundo, né? O Guilherme colocou aqui no chat isso daqui. Sim, porque, veja só, quando a gente. É bem interessante isso, né? Porque quando a gente chega ao mundo, a gente já é entrelaçado, né, por essa teia de significado. Isso é bem Heidegger, diga-se de passagem, né? É, existe uma linguagem que perpassa tudo, entendeu? E a gente acaba meio não é que se tornando refém dessa linguagem, mas sendo o instrumento para tudo, até para que a gente mesmo possa se reconhecer. Então, a linguagem, ela exerce um papel central em toda essa a questão de conhecer-se, conhecer o mundo, relacionar-se com o mundo, relacionar-se com o outro e relacionar-se consigo mesmo, né? Agora, dentro da perspectiva marxista da linguagem, né, existem autores como, por exemplo, né, o Chomsky, né, o norte-americano, que ele faz uma teoria da linguagem ali, se eu não me engano. Deixa eu ver, né? O Vygotsky você falou, mas aí é mais voltado para a questão da educação. Ah, enfim, existe sim teoria da linguagem ligada nisso, mas qual é o ponto? O ponto é que os marxistas eles não vão trabalhar teoria moral a partir do mesmo prisma, né, que, por exemplo, autores liberais trabalham. Porque os marxistas, eles principalmente eles vão colocar o quê? Eu tenho a premissa de que do materialismo histórico, né? E esse materialismo histórico, ele nasce após Kant com Hegel, né, ali. Aí você pensa, como assim? Porque o Marx, ele leu Hegel e interpretou a filosofia da história do Hegel de uma forma diferente, certo? O ponto motriz que conduz a história é a economia, certo? A economia que está ligada a material. Então, o Marx ele está muito mais pensando nessa questão do materialismo histórico, ligado com a questão de propriedade privada, e toda aquela questão de guerra de classe, tudo mais, e explicar como o capitalismo funciona dentro dessa história, certo? Do que pensar em princípios atemporais e, por tal, ahistóricos, como Kant vem pensar, certo? O ponto todo que diferencia a filosofia de Hegel, né, e a filosofia marxista é que Marx está pensando dentro do tempo. Ele está pensando, certo, dentro da história. Né? Ele está pensando na história a partir de dentro da história. Ele está pensando no tempo a partir do tempo, de dentro do tempo. E Kant, ele está pensando em algo que está fora do espaço e do tempo. Entendeu? Então são duas. É como se o pensamento filosófico desses autores partisse de premissas completamente distintas. E por isso encontra, por assim dizer, um caminho, né, reflexivo completamente diferente. Certo? Ronald, pode falar. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre, eu não sei quem foi que perguntou no começo sobre liberalismo, né? Teve uma pessoa que falou, não foi? Ou eu estou ficando São doido? Paulo. São Paulo. O Paulo, né? Falou Uhum. na questão do liberalismo. Então, existe o liberalismo político e o liberalismo econômico, né? Você pode ser um liberal econômico. A minha é uma pergunta, certo? Você pode ser um liberal econômico e ser um socialista político.
Porque são duas esferas diferentes. Uma coisa está falando na economia, abrir a economia. Não, aí você disse a mesma coisa. Liberalismo você quis dizer político, não? Liberalismo político, O liberalismo político, eu acho. Porque ele colocou liberalismo político e liberalismo político também. Mas qualquer coisa pode abrir o microfone e falar, Paulo. Se o Ronald encerrou a fala dele. Na verdade é que não dá para ser liberal, não pode ser alguma, liberal econômico ou liberal político, né? E aí a gente viu isso na figura de FHC, né? Fernando Henrique, ele entra como um social-democrata, né? Pensou e fez o que o liberalismo econômico fez, né? Que queria. Em hipótese alguma, nós trabalhadores, aliás, houve momentos em que ele silenciou os conselhos, que era a praxis da democracia dentro da perspectiva do liberalismo democrático, né? E assim, não dá para fazer, as duas coisas andam juntas. Para piorar, eu não consigo ser um socialista e um liberal econômico, de jeito nenhum. Por quê? Para eu ser um liberal, para eu ser um socialista, eu tenho que pensar, e aí, gente, eu sugiro para vocês um filme, se vocês querem entender isso, assistam um filme não, uma série da Netflix chamada Cleo. A, 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 a série vai mostrar um pouco aquilo que eu já tinha, eu já comentava, né, quando Gorbachev lançou a perestroika e a glasnost, né? As reformas políticas e econômicas traçadas por ele, né, não tinham o objetivo, não, ele está só pensando em liberalismo político. Não, ele estava pensando em liberar geral. E se vocês assistirem Cleo, vocês vão perceber como que ela discute a Alemanha Oriental no momento em que o Muro de Berlim cai, né? No momento em que o Muro de Berlim cai, e as pessoas, outrora do Partido Comunista, né, como que elas se relacionam com esse processo. Eu não vou contar a série para vocês, que vocês vão gostar muito, tá? Então, por favor, assistam. Gente, eu vou ter que levar minha filha para resolver um negocinho agora, e eu vou ter que parar por aqui, mas eu quero, assim, agradecer mesmo a oportunidade de estar participando com vocês, mas eu espero, se alguém quiser falar, por favor. Ronald? Não, só para concluir, né? Uma vez eu vi um argumento, inclusive era de um padre, né? Então dá para a gente desconfiar um pouco. Mas era um filósofo. E ele disse assim: todo marxismo parte da premissa de que as coisas são relativas. Só que se tudo for relativo, então não é mais relativo, é absoluto. O argumento era esse, né? Então, politicamente, se você relativiza, digamos, a economia, desculpa, vou reformular aqui. Se você relativizar a economia, o que é que você tem? Você tem vários polos econômicos que vão se juntando, né, vamos dizer assim, se entrelaçando ali, mas isso cai numa espécie de absolutismo, porque a economia, ao contrário, sempre trouxe a burguesia como uma grande... Não deu para ler, mas depois a gente lê. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu quero dizer, né? Que o relativismo é próprio do liberalismo. E o marxismo é absoluto. Porque o marxismo é para todos, né? Então, ele é absoluto. Mas, ao mesmo tempo, o método do marxismo é relativista. Então, é contraditório. Ou é relativista ou é absoluto. Então, essa é a minha dificuldade de entender. O Paulo escreveu aqui, Ronald, ao contrário, sempre trouxe, porque você falou que o marxismo é, né, relativista, né? Exatamente. Aí, ao contrário, sempre trouxe a burguesia como a grande vilã da desigualdade. Relatividade é típico de existencialismo e fenomenologia. Veja Macarenko.
Macarenko, né? Ok, ok. Isso, o Macarenco foi um grande tutor do Paulo Freire, né? Tenho até medo de falar de Paulo Freire para professores, porque, infelizmente, né, o que o Bolsonaro fez com Paulo Freire foi horrível, né? Eu não concordo com aquilo. Mas o Paulo Freire, ele traz em si, nos seus argumentos, né, questões que você vai remeter totalmente ao existencialismo, né? Então, assim, eu lembro de um dos livros que eu li dele, eu li vários livros dele, mas uma das obras dele, se não me falha a memória, Educação. Ai, me fugiu o nome. O fato é que ele começa, né, já mostrando o seu posicionamento. Ele só não fala, mas ele comenta: ó, eu estava debaixo de uma árvore tendo aula com a professora fulana. E assim, quando você vai dando continuidade à leitura, você vai ver que ele, ao invés de chegar e levar e provocar reflexões, ele faz o quê? Dá fórmulas para a educação, né? E as fórmulas são quase sempre as mesmas. Quais são as fórmulas? O professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo, o professor aquilo outro, o professor aquilo outro. E, assim, essas fórmulas, dentro do existencialismo, elas são muito perigosas. Por isso que quando a gente pega, por exemplo, Foucault, por exemplo, falando da questão da educação, né? O professor se assusta, peraí, mas se acabar com a educação escolarizada, vai acabar comigo. E não é bem isso. E Foucault não vai dar fórmula para poder acabar, melhorar a educação. Ele vai dizer o seguinte: a educação é isso aqui, agora vocês passam com isso aqui, aquilo que vocês acharam melhor, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente está lendo uma coisa muito diferente. Não sei, e aí eu coloco de novo para você Ai, gente, eu esqueci seu nome. O Ronald. administrador. O administrador. Erison. Edson, eu coloco de novo para você, Edson, embora eu não vou poder mais ouvir que a minha filha está aqui me cobrando que ela tem que resolver um negócio, eu vou levar ela. Então, assim, a ideia é pensar, se a gente entender, né, primeiro o tempo de Kant, o tempo histórico que Kant vivia, era um momento bem diferente. Então, falar de moral, falar de questão de pensamento, falar de felicidade, é uma coisa assim, que a gente tem que ter atenção para a gente não confundir conceitos. Essa é uma questão. A segunda questão é que, dentro da perspectiva de outros autores, né, que não kantianos, a gente vai ver novos conceitos, novas proposições, que vão, inclusive, refletir a questão da moral. Eu vou dar um exemplo concreto disso, né? O que que a, o que que o que que a burguesia está fazendo com a moralidade liberal, né? Pela moralidade liberal, é muito interessante que aqui no Espírito Santo, vou contar esse exemplo rapidinho, nós temos um prefeito que ele é altamente liberal, ele é da linha do Bolsonaro, da linha de Trump, é a mesma linha. E aqui foi engraçado que ele participou com os chamados evangélicos, né, que eu chamo de protestantes, de um evento no monte, onde ele participou, como que o marido deve ser, como o marido não deve ser, como que o homem pode ser, etc, etc, etc. Depois ele foi pego no show do Calcinha Preta, aos beijos e abraços com a vice-prefeita. Fato real, os dois são casados, cada um com seu marido e com sua esposa. Ou seja, na perspectiva da moral, ele vem pregar para os homens chamados evangélicos, né, aquilo que tem uma perspectiva também burguesa. Qual é? Porque a moral burguesa ela é muito complexa. Às vezes a gente não entende. Quer ver? Vou dar um exemplo concreto. Filho. Você chega na igreja, eu fico bravo quando eu chego na igreja e eu ouço: filho é bênção. Filho é bênção para quem? Porque esse filho, eu tenho que gastar com ele, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que dar escola particular. Se eu não der isso, o Estado vai me dar de alguma forma. Ou seja, eu movimento o sistema capitalista. Então, o filho não é bênção para os pais, ele é bênção para o sistema. Só que pela pseudo-moral burguesa, eu preciso pensar que filho é uma bênção, né? Para que eu continue, pobre ou rico, fazendo filhos, para o sistema se movimentar, senão nós vamos ter o que está acontecendo na Europa agora. Isso é um perigo. Outra situação, a pseudo-moral permite que o prefeito possa trair a esposa e a vice-prefeita pode trair o marido. Mas outras mulheres pobres não podem. Essas podem ser mortas, né?
Nós vimos o caso agora do cãozinho orelha, que muita gente está preocupado com o cãozinho. Perfeita a história. Só que os jornalistas ainda não investiram no discurso, né, da minoridade penal, porque se trata de meninos burgueses. Se fossem meninos pobres, se fossem meninos de favela, se fossem meninos em situação de rua, eles já estavam lá no Congresso buscando uma legislação urgente para a redução da minoridade penal. São coisas assim que a gente tem que pensar que Kant, quando está falando isso, ele não está falando no mesmo viés atual. Mas se a gente se ater ao momento atual, a gente vai ver os riscos que nós temos a essa regra moral que o liberalismo propõe. Essa é a grande discussão. Edson, se eu estiver errado, pode me corrigir, por favor. Sim, é por aí, certo? O que eu falei, né, o que eu coloquei, eu acho que ainda continua sendo preponderante, porque é aquela coisa, o que o Kant está colocando aqui é algo que é atemporal, como ele próprio diz, a filosofia dele é uma filosofia transcendental, né? E que, por tal, não está dentro do espaço do tempo, ele não está pensando a história, ele não está pensando no movimento histórico, porque o movimento histórico, como, né, se sabe, é efêmero, é fugaz, entendeu? E ele está atrás de conceitos que são perenes, né, que são permanentes, né, e universais. Eles não vão se alterar com o passar do tempo porque eles estão fora do espaço do tempo, entendeu? Então, é o Kant pensar, por exemplo, que a gente tenha princípios morais tal qual princípios matemáticos, que são o mesmo desde de sempre, né? Desde lá do Antigo Egito, desde lá né, da Grécia Antiga. Então, o Kant ele está pensando que é a mesma coisa, e eu posso aplicar isso, certo? Ele está pensando que existem esses conceitos, e aí ele não está pensando dentro da história, certo? Agora, quando a gente passa por um prisma de pensar filosoficamente dentro da história, aí a gente é obrigado praticamente a dialogar com Hegel, a gente é obrigado a dialogar com Marx, e aí vem todas essas correntes que pensam, né, a existência humana e as suas múltiplas relações dentro do horizonte temporal, né, que aí a gente vai ter a fenomenologia, o existencialismo, entendeu? Vai ter toda a hermenêutica, toda essa galera aí pensando em essa gama de autores, né, e autoras pensando a partir do prisma histórico, certo? Agora, eu coloco para vocês mais uma vez, o ponto de partida, a premissa base de cada um é distinta, é diferente, certo? É por isso que eles desenvolvem linhas de raciocínio e teorias completamente distintas, certo? É o que eu vejo. Quando eu olho para o Kant, ele está o tempo todo falando de algo que é atemporal. Eu quero algo que é como se fossem os princípios da matemática, os princípios da lógica. Não está dentro do tempo e do espaço. Não vai sofrer alteração com o passar do tempo, né? Vai ser sempre o mesmo. É esse o ponto. Agora, como é que a gente imagina, como é que a gente pensa a possibilidade de existência de uma lei moral que nunca se altere, que seja a mesma para todo ser racional, independente do contexto histórico, da cultura que ele está inserido, entendeu? Da sua classe social, né? Da sua etnia, é complicado. É complicado, entendeu? Então, é isso tudo que essa complexidade toda que a gente está tentando analisar, está tentando refletir acerca dela aqui. E isso, obviamente, envolve uma série de questões, como foi colocado aqui de início, né? Questões através da linguagem, questões através da historicidade, do tempo, entendeu? Tudo isso entra, né, em meio a essa reflexão. Ok, gente? E aí, estão satisfeitos? Querem falar mais alguma coisa? De boa aí? Eu acho que é assim, eu adoro o debate. Esse debate muito profícuo, acho massa. Hudson, pode falar, tu tirou aí o. Eu tirei o quê? Não, é porque Eu tu apertei. desmutou aí, ele vai falar, pode ficar à Não, vontade. não, não, não. Não queria falar. Na verdade, eu fiz uma. Não tem relação com o assunto, não, do que a gente está falando agora, mas com o assunto da semana passada mesmo que a gente viu,
Aí eu peguei, abri o PDF hoje, né, que eu tinha te perguntado qual página que a gente tinha parado. Aí na página 59, foi justamente na página que eu entrei, que eu cheguei atrasado, né, eu lembro que cheguei atrasado semana passada. Aí estava justamente numa passagem lá da página 59 que diz mais ou menos assim, a diferença entre as leis de uma natureza a qual a vontade está submetida, né, e as leis de uma natureza que está submetida a uma vontade. Parece ser, né, quase a mesma coisa, assim, mas tem uma diferença muito grande, assim. Então, eu ia ler, né, a continuidade do que a gente ia ler hoje, só que eu fiquei parado nesse parágrafo aí que eu achei tão interessante, fui pesquisar o que significava. Aí, ele está fazendo uma distinção entre a causalidade física e a causalidade da liberdade, né, que é a da razão prática ali. Aí, o que ele quer dizer quando ele diz assim, sobre a natureza a qual a vontade está submetida, que ele está se referindo a uma heteronomia, né, ao empirismo, uma ausência de autonomia ali. Aí ele diz assim, os objetos têm de ser causas das representações que determinam a vontade, né? Ou seja, a vontade, ela, nesse tópico, né, dizendo que a natureza a qual a vontade está submetida, nesse cenário, a vontade ela não é livre, né, mas sim guiada por desejos, inclinações ou sensações externas que têm relação com a experiência ali, né. A ação é motivada por um objeto externo, por exemplo, buscar prazer, né, evitar dor, seguir um instinto, né, então, é, a natureza a qual a vontade está submetida, né, a natureza a qual a vontade está submetida, né? Ou seja, sua vontade está submetida a alguma coisa, né? Por isso esse exemplo aí, buscar prazer, né? Sua vontade está submetida ao prazer, evitar dor, sua vontade está submetida à dor ali, né? Aí tem a outra lá, que é a natureza que está submetida a uma vontade, né? Que já tem referência, já relação ali com a questão da autonomia, da moralidade, né? A vontade deve ser causa dos objetos. Aí. Aqui a vontade é livre, né? Ao contrário da outra, que a vontade não era livre, que a vontade já é livre e causa uma mudança no mundo físico com base em princípios racionais. A vontade não segue objetos, ela cria a representação da ação moral e se impõe ao mundo. Então, aí vem outro fundamento de determinação unicamente na faculdade pura da razão, né, que está no parágrafo que a gente leu. A lei da vontade não vem de objetos externos, mas sim de uma lei moral a priori, imperativo categórico, produzida pela própria razão, né? Então, eu achei isso bem, bem interessante, assim, do que a gente leu a semana passada, que não ficou muito claro para mim isso, né? Eu fiquei preso nesse parágrafo aí, acabei nem lendo bastante. Achei bem legal. Eu acho que o Kant, ele fala muito de muita coisa, assim, sabe? Parece que é muita coisa, mas quando a gente vai tentar analisar, a gente vê que ele fala muita coisa assim, mas só que é muita coisa, muitas vezes repetida, né? Só que ele acaba falando de uma maneira diferente. Eu acho impressionante, assim, a linguagem que ele utiliza, né? Para se expressar, assim, heteronomia, autonomia, e várias outras coisas. Perfeito. É isso. É isso. O Kant, muitas vezes, ele pega um princípio, certo? E aí ele vai mostrar como é que a gente chega nesse princípio, como a gente deduz ele, e ele vai mostrar os desdobramentos desse princípio para sua teoria. E aí ele acaba meio que dando voltas, voltando, né? Por exemplo, ele está falando de autonomia e heteronomia, né? A gente sabe que uma ação autônoma é uma ação conforme, né, o imperativo categórico. Uma ação heterônima é aquela ação que não é você que está se governando, né? Então, mas aí ao mesmo tempo tem aquela questão de por dever e conforme o dever. Então a gente sabe que por dever é autonomia e conforme ao dever, né, é heteronomia. Entendeu? Que é uma ação que vai ter aparência de moralidade, mas ela não é moral, né? E não, por dever é o que você faz porque é certo, né? Note, por exemplo, eu sábado passado, não este, mas no sábado passado, eu recebi aqui uma encomenda,
que eu não tinha pedido. Quando foi ver Tu lá, falou. era um conjunto, entendeu? Eu acho que era da Adidas, né, uma bermuda e uma camisa de treino, que somado dava R$ 120. E aí? O que é que eu fiz de imediato? Tirei uma foto, postei no meu Instagram e marquei a loja, dizendo que eu não tinha pedido nada e queria saber como é que eles descobriram meu interesse e meu nome. Aí a loja disse, foi um erro e não sei o quê. Era outro condomínio. Eu digo, mas como é que pode? Se o porteiro, a pessoa que está na portaria, perguntou se era para o meu nome, Erison, né? Para o seu Erison. O cara disse, é esse mesmo. Não, é porque o nome do cara é Emerson. Eu digo, pelo Emerson. amor, eu moro em outro condomínio, na mesma Puxa, torre, no mesmo apartamento, se chama Emerson. Tá bem. puxa vida, hein? É muita coincidência, rapaz. Se eu tivesse feito. Uma vez eu ouvi falar sobre uma moça, né? Ela viu a propaganda de uma empresa, né? O logotipo, né? Que a empresa tinha criado. E ela disse assim: olha, essa logotipo ela ficaria melhor desse jeito, porque ela trabalhava na área e tal, né? Aí ela criou uma nova logotipo da empresa e botou assim meio que a imagem dela na logotipo, né? E ficou muito boa, cara. E botou, né? Mostrou lá, botou nas redes sociais dela e botou. Sabe o que a empresa fez? A empresa gostou tanto que ela tomou para si a logotipo e todo ano, todo mês, não sei como é que funcionou lá a relação deles, a empresa mandava produtos dela mesma para essa moça, entende? Então ela começou a trabalhar assim como marketing, né, da empresa e tal. Eu sei que eles tiveram uma boa relação aí. Aí se fizesse a propaganda da empresa aí, quem sabe, né? Né? Mas aí no meu caso já foi aquela coisa, eu dizer eu até fui lá entregar, ele veio pegar de volta, eu até disse, não vou ficar com algo que é meu, que eu não Tá paguei. certo. É. Entendeu? São R$ 120 e tudo mais. Aí o porteiro, não, tu é um cara rochedo, se fosse outro, tinha pego e acabou-se. No teu caso Entendeu? foi mal entendido, né? Ficou como se fosse um mal entendido. E É. eu de fato devolvi, o cara veio aqui pegar, não sei se pegou, deixei lá na portaria para ele ficar né? Agora, até agora o cara não agradeceu, nem isso agradeceu, tá vendo? A É galera é mesmo. lasca, velho. Mas é só pra gente entender que tem algumas coisas que eu acho que a gente não precisa nem sequer pensar para fazer corretamente, entendeu? É só fazer, você sabe que é o correto e frio, né? Teve gente que vai me dizer, mas ele é kantiano, tá vendo? É lasca. Agiu com bastante razão, né? Não, teve gente que chegou lá no meu Instagram e disse, mas aí, ó, tá vendo? É o kantiano mesmo. É lasca, né? É, mas enfim, vamos lá, vamos à leitura do Kant. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente começa aqui a ler. Então lá, eu vou começar lendo e depois aí a gente vai revezando, tá bem? A exposição do princípio supremo da razão prática está agora terminada. Isto é, foi mostrado, primeiramente, o que ela contém e que ele se mantém por si mesmo totalmente a priori, independentemente dos princípios empíricos, e em seguida, em que ele se distingue de todos, desculpa, ele se distingue de todos os outros princípios práticos. Com a dedução, isto é, a justificação de sua validade objetiva e universal, e o discernimento da possibilidade de uma tal proposição sintética a priori, não nos é permitido esperar avançar tão bem quanto ocorreu com os princípios do entendimento teórico puro, pois estes referiam-se apenas aos objetos da experiência possível, a saber, aos fenômenos, e pôde-se, provar que esses fenômenos só podiam ser conhecidos enquanto os objetos da experiência, porque são subsumidos, subsumidos às categorias segundo a regra daquelas leis e que, por conseguinte, toda a experiência possível tem de ser conforme a essas leis. Mas eu não posso tomar o mesmo caminho para a dedução da lei moral, pois ela não concerne ao conhecimento da
constituição dos objetos que possam ser dados à razão em outro lugar e de algum outro modo, mas antes há um conhecimento na medida em que este possa ser o fundamento da existência dos princípios, ou melhor, dos próprios objetos, e na medida em que a razão por si mesma tenha casualidade em um ser racional, ou seja, a razão pura possa ser considerada como uma faculdade que determina imediatamente vontade. Né? Porque, assim, ele deixa bem claro aqui que alguns conceitos se dão no fenômeno, né? Eu posso constatar aqui, né, os fenômenos e pode-se provar que esses fenômenos só podiam ser conhecidos enquanto objetos da experiência, né? Então, eu sei que existem milhares de objetos que se apresentam, né, são representados por mim dentro do espaço do tempo. E aí eu acabo conhecendo eles, são os fenômenos. Mas o nômenos, certo? Que é onde está a coisa em si, é onde a razão deveria alcançar. Só que a nossa razão não alcança, né? E aí é que tá. Eu não posso conhecer, eu posso especular sobre eles. Eu posso postular, certo? E aí esse é o grande ponto aqui. A lei moral, ela não está no mundo dos fenômenos, senão ela estaria dentro do espaço do tempo. A lei moral, por definição, está no nomeno, né, que é o território da coisa em si, fora do espaço do tempo, né? E aí eu não posso conhecer, entendeu? Eu não posso conceituar, eu não posso dizer necessariamente o que é, mas eu posso especular, certo? Eu posso, por assim dizer, supor que são de determinada forma. É o que o Kant faz, né? Eu não consigo demonstrar que a gente é livre. Mas, se a gente for livre, então, aí ele começa a fazer a teoria dele toda. Né? O que é isso? Ele está postulando. Ele está supondo que a gente é livre. Né? Então, tudo isso daqui é uma teoria, lembre-se disso, né? Do Kant. E aí é quando ele vai colocar a questão do conhecimento, né? Mas antes há um conhecimento na medida em que este pode ser o fundamento da existência dos próprios objetos e na medida em que a razão por si mesma tenha casualidade em ser racional, ou seja, a razão pura possa ser considerada como uma faculdade que determina imediatamente a vontade, né? É dizer que a nossa razão ela pode vir determinar a nossa vontade em certa medida. Alguém gostaria de falar? Alguém falou? No caso, a razão ela estaria acima da intuição. Por exemplo, quando eu tenho uma intuição, ele chama das categorias, né? Se eu não me engano, uma intuição das categorias. É porque Essas categorias são categorias da razão ou são ou eu tenho uma intuição separada da razão? perfeito. Porque veja só, eu não posso demonstrar um princípio. Né? Desde o Aristóteles, lá atrás, no livro 4 da Metafísica, a gente sabe que não pode se demonstrar um princípio. Por quê? Porque se você demonstra um princípio, você está derivando esse princípio de algum lugar. Logo, ele não é princípio, ele é outra coisa. Né? Ele é um conceito, uma definição que é derivada de alguma coisa que a gente chama de princípio. Ok? E aí, como é então que eu chego nesse princípio, já que eu não posso demonstrar ele, já que eu não posso derivar ele de lugar nenhum? Através da intuição. Certo? A intuição aqui, filosoficamente falando, é a capacidade da gente apreender ou conhecer algo, né, algum conceito, né, alguma definição, sem a necessidade de um raciocínio demonstrativo. Eu consigo entender algo sem que, para isso, eu tenha que fazer uma demonstração. Eu tenho que provar, em outras palavras. Certo? Prova aqui e demonstração tem o mesmo sentido. Entendeu? Então, intuição é isso. Né? Eu estou intuindo. Eu estou intuindo, isso quer dizer o quê? Significa que eu não tenho como demonstrar filosoficamente. Assim como eu não tenho como definir, demonstrar o que é o vermelho, o que é o branco. Entendeu? As cores. Por quê? Porque quando eu aponto para as cores, mas isso é uma intuição sensível, não é uma intuição intelectual, tá? Quando eu aponto para as cores, todo mundo sabe. Mas quando eu peço para você dizer o que é o branco, você vai ter a maior dificuldade de definir, de dizer o que é.
Entendeu? Então, esse é o ponto, certo? Quando eu olho para determinados princípios, eu sei que eu não consigo demonstrar. Eu sei que eu não consigo provar. Ah, então como é que eu chego a eles? Intuição. É através da intuição intelectual que eu chego a esses princípios. Como é que eu cheguei ao princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, princípios da lógica clássica, né? Pela intuição. O Aristóteles, ele discute esses três princípios lá no livro Gama, no livro 4 da Metafísica, né? E aí, quando pede para se provar, para se demonstrar esses princípios, o Aristóteles diz que não é possível, porque senão eles não seriam princípios. Né? Ele diz que Mas não. eu não posso ter uma intuição dessa demonstração, não? Tipo assim, anterior à demonstração, eu tenho uma intuição de como como eu devo demonstrar, eu só não estabeleci o passo a passo para demonstrar, mas eu tive aquela intuição que eu deveria ir por tal caminho, e aquele tal caminho foi demonstrado que estava certo. É porque é aí que tá, Ronald. A gente está chegando na. É esse o ponto. Porque tem um momento que eu não consigo demonstrar. Por exemplo, tu consegue me dizer o que é o vermelho? Tu consegue? Ah, eu sei que é uma cor, né? É uma cor, mas como é que tu faz para ensinar alguém o que é o vermelho? É uma cor que tem, por exemplos, é uma cor que tem nas hemácias do sangue, né? Exato. Tu vai ter que mostrar algo que é vermelho para a pessoa, para ela poder aprender. Ou seja, ela vai aprender, ela vai entender o que é vermelho, não pela definição, entendeu? Ela vai aprender por intuição, entendeu? Esse é o ponto. E aí, quando a gente fala de princípios, a gente está falando exatamente disso daqui, de que a gente consegue conhecer esses princípios pela intuição intelectual, não é a intuição sensível, né? Que a gente através do nosso aparato sensível acaba experienciando, mas é através do exercício da nossa racionalidade que a gente chega a elas, intuitivamente, certo? Eu não consigo demonstrar o princípio da não contradição, certo? Mas eu sei que ele é válido. Por quê? Porque eu sei que eu não posso dizer que é A e logo depois eu não posso dizer que é não A. Se eu faço isso, eu estou me contradizendo. Entendeu? Eu sei que o princípio da identidade ele é válido, porque, por exemplo, eu não posso dizer que A é igual a A e logo depois dizer que A não é igual a A. Entendeu? A é igual a A e diferente de todo o restante. É tautológico? É, mas isso é o princípio da identidade. Ah, cara, mas eu acho que aí a gente tem um problema, porque tem filósofos que dizem que surgiu, acho que é Heráclito, né? Que o que surgiu primeiro foi a diferença, o movimento, e não a identidade. Então, como é que eu posso dizer, por exemplo, que a intuição do Heráclito, eu acho que é Heráclito, tá? Não me lembro se é Heráclito ou é Parmênides. Que a intuição do Heráclito está falsa e a intuição do outro está correta. Quer dizer, o que é o correto? É a identidade ou é a diferença, o movimento? Entendeu? Bem, Porque são intuições diferentes. isso. Mas veja só, entenda que uma coisa, ela não anula a outra, necessariamente. Entendeu? Se o movimento ele nasce antes da permanência, se a permanência nasce antes do movimento, isso não anula o fato de que existe movimento e permanência. Que é a grande discussão entre Heráclito e Parmênides, né, no final das contas. O Heráclito ele vai dizer que está tudo fluindo, que está tudo em movimento, e o Parmênides vai dizer que não, que existem princípios que não mudam, né, que são atemporais e tudo mais, espaciais. Então, é essa discussão, né, obviamente passando por uma grande refinação teórica, uma grande transformação do ponto de vista até mesmo epistemológico, que a gente vai ter na modernidade em relação agora ao próprio conhecimento,
né? Porque como é que eu posso conhecer algo que está mudando? Entendeu? Como é que eu posso conhecer algo que quando eu te conheci, já deixou de ser o que é? Então, eu não conheci, porque ele já é outra coisa. Entendeu? Esse é o grande problema, assim. Então, essa questão da identidade, essa questão do, como posso dizer, da diferença, ela está intrinsecamente relacionada. Mas isso não altera, certo? A que exista identidade e diferença. Entendeu? Não altera. Ah, primeiro surgiu, né, o movimento, ou primeiro surgiu a permanência. Não tem problema isso. Porque o igual, a identidade existe e a diferença também existe. Entendeu? Mas isso tudo está dentro da questão da intuição, né? E é um grande problema da metafísica, diga-se de passagem, tá, Ronald? Porque, por exemplo, vai ter gente que vai dizer, olha, eu tenho a intuição de tal e tal coisa, por isso daí pode, por exemplo, colocar a prova de Deus, entendeu? E vai ter outro que vai dizer que não, eu tenho a intuição de que, né, Deus não existe e tudo mais, e aí coloquem aí, cada um vai apresentar. E aí, quando chega no palco, né, de disputas infindáveis, onde a gente vai ter, né, verdades que são contraditórias, né? Eu tenho uma verdade que diz A e eu tenho outra verdade que diz não há. Como é que eu faço agora para decidir entre as duas verdades qual é a verdade? Vou ter que estabelecer uma terceira verdade? Ah, então essa terceira verdade vai ter uma outra contraposta e aí eu vou ter uma redução ao infinito, entende? Então era isso que estava acontecendo na metafísica na época do Kant, na época do Hume. O que é que esses caras fizeram? Eles chegaram e disseram, olha, esse modo como vocês estão utilizando a razão está errado. A razão humana não tem a capacidade de conhecer tudo. A razão também é limitada, né? E daí eles começaram a traçar os limites do, dos poderes de conhecimento dessa razão. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande sacada. Quais são os limites até onde a nossa razão pode conhecer? Entendeu? Então, esse é o ponto. O Kant é o cara que vai dizer que a razão pode conhecer, quer dizer, pode conhecer, né, algo que é atemporal, algo transcendental, no sentido de ser condição de possibilidade para a experiência. Mas é só até aí. Porque conhecer o nomeno, conhecer a coisa em si, né, conhecer a essência das coisas, a natureza das coisas, a razão não consegue conhecer. E aí ele tira a razão, né, a possibilidade da razão conhecer, por exemplo, Deus, alma e liberdade. Esse é o grande ponto. Me fiz entender? Perfeito. Podemos seguir? Tá, eu vou ler mais um parágrafo e aí depois eu vou alugar o Radisson aqui. Ora, mas todo discernimento humano chega ao fim tão logo alcançamos as forças fundamentais ou as faculdades fundamentais, pois a possibilidade destas não podem ser concebida por nada, não sendo tão pouco permitido que sejam inventadas e admitidas ao bel prazer. Por isso, no uso teórico da razão, só a experiência pode nos dar o direito de admiti-las. Mas esse sucedênio, é isso mesmo, gente? Sucedênio, dânio, sucedâneo, Sucedâneo. sucedâneo, quem consiste em invocar provas empíricas no lugar de uma dedução a partir das fontes do conhecimento a priori, também nos é retirado aqui em vista da faculdade da razão prática pura, pois aquilo que precisa buscar na experiência, o fundamento da prova, de sua efetividade, tem de ser, segundo os fundamentos de sua possibilidade, dependente dos princípios da experiência. E isso pode ser considerado impossível para tal razão pura.
e ainda assim prática devido ao seu próprio conceito. A própria lei moral é dada, por assim dizer, como um fato da razão pura, do qual somos conscientes a priori e que é apoliticamente certo, presumindo que não se poderia encontrar na experiência nenhum exemplo em que ela seja cumprida exatamente. Portanto, a realidade objetiva da lei moral não pode ser provada por nenhuma dedução, por nenhum empenho da razão teórica, especulativa ou empiricamente sustentada, e, por conseguinte, mesmo se quiséssemos renunciar a certeza política, ela não pode ser confirmada pela experiência, nem ser, desse modo, provada a posteriori, e ainda assim ela se estabelece por si mesma. Cara, é aquela coisa, quando você lê esse parágrafo, você pergunta, isso existe mesmo, velho? Né? Mas, assim, ele está dizendo que, a priori, né, pois aquilo que precisa ser buscado na experiência, o fundamento da prova da sua efetividade, tem de ser segundo os fundamentos da sua possibilidade, dependendo dos princípios da experiência. E isso pode ser considerado impossível para tal razão pura, e ainda assim prática devido ao seu próprio conceito. A própria lei moral é dada, por assim dizer, como um fato da razão pura, né, do qual somos conscientes a priori, e é apoliticamente certo, presumindo que não se poderia encontrar na experiência nenhum exemplo em que ela seja cumprida exatamente. E agora? Né? Ele tá dizendo, é esse o ponto, né? Se não está na experiência, está onde? Está fora da experiência, fora do espaço do tempo. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ele falar que é apodítico, porque é como se fosse de fato uma intuição mesmo, entendeu? A priori. Por quê? Porque para ele é condição de possibilidade para a gente ter o quê? Experiência moral, certo? Não está na experiência, mas é condição da experiência, entendeu? É como se fosse espaço e tempo. A gente muitas vezes fala das coisas que acontecem como se elas não acontecessem dentro do espaço e do tempo, né? Mas elas acontecem dentro do espaço do tempo. O espaço do tempo é condição de possibilidade para que as coisas venham a acontecer. Entende, gente? Aí ele fala aqui, portanto, a realidade objetiva da lei moral não pode ser provada por nenhuma dedução, por nenhum empenho da razão teórica, especulativa ou empírica. E, por conseguinte, mesmo se quiséssemos renunciar à certeza política, ela não pode ser confirmada pela experiência, nem ser, desse modo, provada a posteriori, e ainda assim ela se estabelece por si mesma, certo? É aquela coisa, gente. O Kant, ele está dizendo que pela empiria, pela via empírica, a gente não consegue chegar a essa, né, a lei moral. Ou não? Esse fato da razão aí, e junto com esse espaço, né, como se fosse o espaço da razão, né? Quando você falou isso, imediatamente aqui eu lembrei do Wittgenstein, porque ele fala do espaço lógico. Aí eu fiquei pensando assim, ele usa também outra terminologia, sei que está fugindo um pouco do Kant, mas só para fazer um comparativo, né? Uma outra terminologia que seria armação, que ele usa, né? Que é como se fosse a lógica fosse toda armada e você criasse um espaço. Esse espaço seria o espaço lógico. Agora, esse espaço lógico não me parece ser o mesmo espaço da razão. Porque para ser espaço da razão, precisa ter um fato da razão.
E aí, onde é que estaria o fato da razão que daria a entender que existe um espaço para além desse fato, entendeu? Da razão. Ficou confuso ou deu para entender? Ah, não, deu para entender, sim, certo? Porque o que é primeiramente esse fato da razão, né? O ponto todo é que a gente argumenta de maneira racional, certo? A gente apresenta argumentos de forma racional. E até argumentos que são emotivos são racionalizados em certa medida, entendeu? Eu acho que não tem outra coisa, é uma coisa do ser humano que a gente acaba meio que operando de forma racional. O ponto é qual tipo de razão a gente está utilizando. Uma razão instrumental, né? Uma razão teórica, uma razão prática, como é no sentido de Kant, certo? E sobre qual objeto ele está se aplicando. Né? A gente tá colocando o que aqui? A vontade, né? A nossa vontade que seria o que? Objeto prático, que vai colocar a gente a agir, ou não, a gente está lidando com objetos do conhecimento, estamos lidando com conceitos, definições, teorias, princípios, né? E os argumentos que dão suporte, o fundamento a determinadas teorias. Então, isso daqui é já uma razão teórica, né? Ah, mas ainda há uma razão probabilística, né? Que é aquela razão de quando a gente, sei lá, pega um dado de 6 lados, né? E joga, e a gente sabe que a probabilidade é de 1 para 6, né? O dado tem 6 lados, então vai cair um dos 6 para cima ali, né? Isso é uma razão probabilística, eu sei pela probabilidade, né? Se vocês jogam RPG, vocês vão saber que existem dados de mais do que 6 lados, né? Tem dado de 8 lados, 10 lados, 20, e aí vai. Né? Quem já jogou RPG na vida sabe disso. Então, isso está lidando com probabilidade, é um tipo de razão também diferente, certo? Então, esse é o ponto para mim, é o que é que a gente, qual tipo de razão e qual fato da razão, né? Quando a gente está no espaço lógico, como você colocou, como o Wittgenstein coloca, a gente está lidando com a razão teórica, certo? Isso é uma razão teórica, assim, gritante, do ponto de vista gritante. Por quê? Porque é quando a gente para compreender determinados princípios e como esses princípios eles acabam operando para que a gente desenvolva determinados raciocínios e argumentos lógicos. Veja, raciocínios e argumentos. Eu estou utilizando a razão teórica aqui. Entende? Entende isso, Ronald? Né? Então, assim, talvez a grande sacada de Kant é partir, né, da premissa de que todo ser humano é racional, em alguma medida. Todo ser humano faz uso da racionalidade, certo? E isso, por ser um fato, faz com que todo mundo, ou coloque todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, que a gente possa se entender e tudo mais. Perfeito? Pode falar. Perfeito, eu só ainda estou em dúvida se você pudesse falar mais do Wittgenstein ser teórico. Eu não entendi muito bem, porque ele pode ser esquemático, mas eu acho que teórico, porque ele não cria uma teoria da linguagem, entendeu? Ele cria um esquema onde você monta, vai montando, não tô, lógico que ele não usa essa palavra, né? Mas estou usando para como exemplo. Ele vai montando os princípios da linguagem. Tu estás se referindo ao Wittgenstein do Tratados ou da Investigação? Do Tractatus. Porque no Tratados ele tem uma teoria da linguagem ali, certo? Ele diz que a linguagem é representação da realidade, entendeu? E aí ele vai desenvolver uma forma correta de utilizar a linguagem no modo dele ali, como ele está imaginando, certo? E aí quando ele vai desenvolver, por exemplo, a tabela da verdade, né, naquela parte ali, é quando ele vai desdobrar, né, a relação entre linguagem e mundo, né? Como é mesmo o primeiro aforismo do Tratados eu esqueci o primeiro aforismo que eu tinha decorado isso daí, né? Não está me vindo à mente agora. É,
Não, só tá me vindo a frase do Hume. Tudo que tem na nossa mente são representações. Representações de quê? De ideias e de impressões. Deixa eu ver aqui. Tratatus filosófico. Alporismo 1, que é 1.0, né? O mundo é tudo o que é o caso. Isso. Esse é o primeiro ponto, né? O mundo é tudo o que é o caso. E aí você vai perguntar, mas o que é o caso? O caso é a configuração dos objetos dentro do tempo e do espaço. Isso que é o caso, né? Aí você vai perguntar, então, se o mundo é tudo que é o caso, e o caso é a configuração dos objetos dentro do tempo e do espaço, isso significa que não é permanente. Ele, beleza. Mas a única coisa que eu quero saber é se o que eu descrevo sobre essa configuração, sobre o que é o caso, ela bate com o caso ou não bate. Entendeu? Se ela né, referencia ou não referencia, por assim dizer. Então, veja que o Wittgenstein ele tem uma teoria de como a linguagem opera ali, ou de como a linguagem deveria operar para que tivesse sentido. E com isso se desvencilhar de toda a metafísica. No entanto, o que é que ele faz? Ele acaba fazendo uma metalinguagem. Ele faz uma linguagem da linguagem. Ele acaba fazendo uma metafísica para dizer que a gente não deve fazer metafísica. Tanto que como é que ele acaba os tratados? Né? Ele chega num determinado nível que ele diz, não, a gente subiu por essa escada. Termina calado, né? Termina calado. A gente vai jogar essa escada fora, não é isso? Então, é porque ele fez metafísica ali. A intenção dele era se livrar da metafísica, né? E aí, obviamente, né, influenciado por isso, a gente vai ver depois o Círculo de Viena, né, pegando tratados, achando o Wittgenstein extraordinário, e depois o Wittgenstein vai dizer que os caras não entenderam nada, vai girar o saleiro lá em Karl Popper, né, é em Popper que ele gira o saleiro, é quem? Eu me lembro. Enfim, vai ter toda aquela história lá do Wittgenstein. E aí, é esse o ponto, certo? Que o que ele está fazendo ali é uma racionalização, né? Não existe teoria que não seja racional, entendeu? E aí tem um fato também ali, que é o ponto de que todo mundo acaba utilizando a linguagem e trio, né? Eu me lembro que nessa época que eu li os tratados, eu voltava no ônibus da Federal, né? Tinha uma colega minha que era de antropologia. E ela dizia, mas Ellison, não tem isso de universal, vocês estão delirando. Aquela galera de filosofia ali né, a verba está sendo jogada fora. Aí eu olhava para ela, rapaz, não fala um negócio desse. Não, tem que ser antropólogo, Ellison, antropólogo urbano, eu digo, tá certo. Aí eu olhava para ela e é o seguinte, se eu pegar um bebê aqui do Nordeste, e levar lá para o Japão, esse bebê daqui a 10 anos vai estar falando japonês. Se eu pegar um bebê japonês e trazer aqui para o Nordeste, certo? Esse bebê japonês vai estar falando português com sotaque nordestino, comendo cuscuz, e se brincar, tá pulando frevo aqui na rua do Recife. Né? Sim, mas onde é que você quer chegar? Né? Aquela coisa, né? Eu digo, agora pega um cachorro japonês e traz para cá e tenta ensinar ele português, com sotaque nordestino, para ver se ele aprende. Porque a possibilidade da estrutura biológica e cognitiva do ser humano fazer isso. Para qualquer idioma, para qualquer cultura. Mas não é uma possibilidade cognitiva, né, da estrutura cognitiva de um cachorro, e biológica, obviamente, ele poder fazer isso. Mas aí você tocou num assunto que me fascina, cara. Você tocou num assunto aí que me fascina, porque para você universalizar uma linguagem, você tem que jogar o jogo de uma determinada linguagem. É como você falou, uma metalinguagem. Mas o ponto todo é a gente entender como a linguagem ela acaba funcionando. Entendeu? Não, mas por que ela é universal? O Wittgenstein 1, que é o Wittgenstein dos Tratados, ele entendia que a função da linguagem era representar a realidade. E que só estava tendo o uso correto disso na medida que essa linguagem representasse a realidade. É como se a linguagem fosse um espelho do mundo.
entendeu? E aí, se está refletindo direitinho, ok, está funcionando direito. Mas aí tem coisa que eu falo e eu não consigo refletir no mundo, então significa que não tem sentido. Significa que eu não posso valorar como um verdadeiro ou falso. E eu não posso verificar. Então, se eu não posso valorar como verdadeiro ou falso, eu não posso verificar, está fazendo mau uso da linguagem. Certo? Esse é o Wittgenstein do Tratados. O Wittgenstein das investigações, ele não vai mais falar em função da linguagem. Sabe por quê? Porque ele vai dizer que a linguagem é uso. É o uso que a gente faz, entendeu? Como a gente faz das ferramentas e tudo mais, né? Então, o Wittgenstein, ele obviamente já passou por uma transformação ali, ele vai trabalhar na Rússia como pedreiro, vai dar aula à criança, etc. E aí ele entende que a linguagem é muito mais do que aquilo que ele tinha colocado no tratado, né? Ele olha para um cara né, um pedreiro lá e diz, ó, massa, tijolo, etc. E os caras não entendem, porque é o uso. O cara está dizendo, traz a massa, traz o tijolo para colocar aqui. Eles entendem. É o uso que se faz. E aí ele vai falar daquela teoria, né? Vai fazer lá a teoria dos jogos da linguagem e tudo mais, porque ele vai dizer que cada é, a linguagem é como se fosse um modo de vida que está em transformação e que estabelece regras para si mesmo, intrinsecamente. Entendeu? E aí cada modo de vida vai ter suas próprias regras. E aí vai ter a linguagem artística, a linguagem científica. Ou seja, o tratado isso é mais uma forma de uso da linguagem, mas não a única forma. Entendeu a sacada? Quem lê as investigações do Wittgenstein, ele tem um... Logo na introdução, ele diz que Santo Agostinho e o autor do tratado estavam errados. Né? Ele está dizendo que ele mesmo estava errado. Santo Agostinho e o autor do tratado estavam errados sobre a questão da linguagem. Roberto. Roberto? Oi, você falou aí que se pegar um chinesinho, trazer ele aí para o Nordeste, ele daqui a um tempo ele vai estar falando com sotaque, dançando frevo e tal. Agora, como é que fica, por exemplo, um cachorro que você traz ele dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo aqui, ele foi ensinado lá, sit down, sit down. Se você trouxer ele para o Brasil, você vai ter que ensinar ele a falar senta, senta, ou então vai ter que repetir o sit down. O Quer dizer, comando, né? seria mais uma coisa parecida? Mas é isso, porque ele foi adestrado em determinado idioma, né? Ele foi adestrado ali. E aí ele só responde aquele idioma. É incrível porque essa condição até aparece em alguns filmes. Eu me lembro de ter visto um filme, não me vem à mente agora o título, que o cachorro ele não obedecia a ninguém, etc. Aí vem alguém e começa a falar alemão com o cachorro. Aí ele começa a obedecer os comandos. Aí o povo, como assim? Não, porque esse cachorro veio de tal canto, que é da Alemanha, etc. E ele só vai entender se você falar em alemão com ele. Entendeu? Porque ele reage, né, o estímulo para ele vem naquele idioma. Não adianta falar no nosso. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um readestramento para que ele entenda no nosso idioma. Entendeu? Vai ter que passar por um outro processo de adestramento. Nota que eu estou falando é adestramento, que é diferente da educação, tá? Muita gente acha que adestrar e educação é a mesma coisa, são coisas completamente distintas, pelo amor de Deus. É só um comentário à parte, que eu vi um filme ontem, eu não sei se alguém aí já viu, o Frankenstein. É um que está com as indicações aí para o Oscar. Eu achei muito interessante o filme. Ele questiona aí a figura do criador. Então, é um filme que aparentemente a pessoa veria e não teria o entretenimento e tal, mas se você for analisar mais pormenorizadamente,
você vai ver muitas questões filosóficas e teológicas no filme. O Frankenstein tem várias indicações aí para o Oscar, uma sugestão aí para estar no Netflix, me parece. Tá bom? É bom, é bom, bom. Vou até colocar aqui na lista Frankenstein, né? É. Dá uma olhada. Eu não sei se é que eles estão no Ártico, não é esse não, né? Não, é Frankenstein mesmo, e tá Frankenstein mesmo, né? eu tenho quase certeza que está na Netflix mesmo. Netflix. É a né? nova versão, né, do filme. É a nova versão. Né? Vou procurar, isso aí vou colocar aqui. O Hamlet também, dizem que eu tô para ver ainda, mas dizem que é excepcional. Hamlet, do Shakespeare? Hamlet. Tem um filme na Netflix? Não, ainda não está. Tá, Ainda não está, não. O Hamlet é adorável, né? Hamlet Não, sempre... todo mundo gosta. E aí tem muita discussão em volta disso, sem saber se Shakespeare é de fato universal ou não, né? Porque quem fala de Shakespeare diz que Shakespeare é universal e tudo mais. Aí já era uma série de... Universal em que sentido, né? Exatamente. É universal ou vocês estão querendo colocar algo que é de vocês como sendo universal? Aí muitas vezes... Mas assim... Essa questão do Frankenstein a figura do monstro que foi criado pelo filho, me parece, eu não sei se foi o filho ou se foi o próprio... não sei quem foi. A figura da criação, ele abandona a criação e depois a criação, o monstro, tenta ir contra ele tenta procurá-lo. Então tem uma questão toda da criação, da existência, é muito interessante. Achei, tá aqui já. Mais tarde eu assisto, mais tarde eu dou uma olhada. Às vezes a crítica ela é meio... ela fica mais ou menos aí no meio, então, mas eu achei muita questão filosófica e teológica no filme. Eu achei interessante. Se olhar com outro olhar, eu acho que dá para você perceber algumas coisas. Não, isso flerta com uma série de questões, porque se eu não me lembro bem, o Frankenstein, ele é um indivíduo formado através de pedaços de outros indivíduos, não é isso? Exato, E isso não é metáfora. Isso é literal, né? Fisicamente, ou seja, o braço dele era de uma pessoa, o outro braço era de outra, a perna, né, já vem de outro que é diferente. E aí gera a questão da identidade, quem é esse indivíduo, já é um problemaço filosófico, né? Da gente estabelecer. E, para além disso, né, porque também existe a questão metafórica de dizer que a nossa personalidade é uma espécie de Frankenstein, no sentido que é um mosaico. A gente acaba se apropriando de aspectos, de traços da personalidade de pessoas com quem a gente conviveu e internalizando elas, seja de forma consciente. E isso constitui a nossa personalidade. Entendi. Entendeu? Quando eu estava lendo desde Hume, o Tratado da Natureza Humana, tem uma discussão no livro 1 do tratado, que é sobre a questão da identidade. E aí isso me deu um insight para pensar, né, a nossa personalidade enquanto uma espécie de mosaico que a gente constrói de forma consciente e inconsciente. Fora que esse termo consciente e inconsciente é freudiano, não é do Hume, não. Né? O Hume diz que são processos mentais que a gente se dá conta e processos mentais que a gente não se dá conta. Entendi. Certo? Seguimos aqui no Kant mais um pouquinho, gente? Bora. Hudson? Bora. Lá vem ele com o porém aqui, o Kant. Vamos lá. Porém, algo diferente, totalmente paradoxal, entra no lugar dessa dedução do princípio moral buscada inutilmente, a saber, que esse princípio, inversamente, serve ele mesmo como princípio para a dedução de uma faculdade insondável que nenhuma experiência pode provar, mas que a razão especulativa tinha de admitir, ao menos como possível, para encontrar entre suas ideias cosmológicas o incondicionado segundo sua causalidade,
a fim de não contradizer a si mesmo, a saber, a faculdade da liberdade, da qual a lei moral, que não precisa, ela mesma, de quaisquer fundamentos que a justifiquem, prova não apenas a possibilidade, mas a efetividade nos seres que reconhecem essa lei enquanto obrigante para eles. A lei moral é, de fato, uma lei da causalidade pela liberdade, portanto, uma lei da possibilidade de uma natureza suprassensível, do mesmo modo que a lei metafísica dos acontecimentos no mundo sensível era uma lei da causalidade da natureza sensível, e a lei moral determina, por conseguinte, aquilo que a filosofia especulativa tinha de deixar indeterminado, a saber, a lei para uma causalidade, cujo conceito era, no interior dessa filosofia, apenas negativo, e assim confere pela primeira vez realidade objetiva a esse conceito. Nossa, que parágrafo, hein? Só essa última parte aqui já é muita coisa. Mas vamos lá, vamos tentar dissecar aqui o parágrafo. E o Guilherme escreveu alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. É sobre o que a gente estava falando ontem. Tem uma série chamada Penny Dreadful, eu acho que é essa aí, é o Dreadful. É um terror gótico com a Evan Green. Acho que se a ideia é pensar elementos filosóficos a partir da ficção, essa série é perfeita. Ok. Penny Dreadful, né? Ok. Depois a gente dá uma olhada, também dá uma olhada aí nessa série. Ótimas indicações, a galera que posteriormente está assistindo aí também pode buscar aí para refletir essa série além do Frankenstein. Vamos dar uma sacada aqui, né? Vê só. A faculdade da liberdade, da qual a lei moral, que não precisa ela mesma de quaisquer fundamentos que a justifique, prova não apenas a possibilidade, mas a efetividade nos seres que reconhecem essa lei enquanto obrigante para eles. A lei moral é, de fato, uma lei da causalidade pela liberdade e, portanto, uma lei da possibilidade de uma natureza suprassensível, do mesmo modo que a lei metafísica dos acontecimentos do mundo sensível era uma lei da causalidade da natureza sensível. E a lei moral determina, por conseguinte, aquilo que a filosofia especulativa tinha de deixar indeterminado, a saber, a lei para uma causalidade cujo conceito era, no interior dessa filosofia, apenas negativo, e assim confere, pela primeira vez, a realidade objetiva a esse conceito. Assim, em outras palavras, o que é que o Kant está colocando aqui? Se existe uma lei moral, certo? Ela só pode vir se aplicar sobre a vontade. Porque não tem outro motivo de uma lei moral existir para, né, e não se aplicar sobre a vontade. Ela não vai se aplicar, por exemplo, sobre os objetos do mundo. Né? Não vai se aplicar, por exemplo, sobre o meu fone de ouvido, né, sobre o xicrão que eu tenho aqui em mãos, ou a garrafa com o meu chá aqui, certo? Essa lei ela vai se aplicar à vontade que é o objeto dela. E ela, por isso, tem que determinar a vontade. Ok? É por isso que ele vai falar aqui de, né, o fato, uma lei da causalidade pela liberdade. Por quê? Porque é na medida que a razão estabelece para si mesma, né, essa lei, e que os sujeitos racionais, né, os seres racionais também estabelecem, que vai determinar essa vontade. Então, ela é a causa de toda ação livre, entendeu? Por quê? Porque ela se autodetermina, ela se autorregula. Não existe nada fora de si que vai regular além, né, de si mesmo. É a questão da autonomia que a gente estava colocando lá cedo, quando o Radis falou lá,
fazendo um resumo entre a heteronomia, a autonomia e tudo mais, né? Agora, o que me deixa com o pé atrás aqui é ele falar que, por exemplo, né, uh, do mesmo modo que a lei metafísica dos acontecimentos no mundo sensível era uma lei da casualidade da natureza sensível, e a lei moral determina, por conseguinte, aquilo que a filosofia especulativa tinha de deixar indeterminado, ou seja, né, eu estava ali só especulando, a saber, a lei para uma casualidade, cujo conceito era, no interior dessa filosofia, apenas negativo, e assim confere pela primeira vez realidade objetiva a esse conceito. É um pouco confuso, né, essa parte aí, porque primeiro, quando Sim. você leu, eu fiquei pensando, será se ele está, de fato, falando da possibilidade da natureza sensível, aquela que ele tanto criticou, a metafísica clássica, né, ali que existe algo que está além né, do alcance do humano, do ser humano, do homem, porque ele, né, ele está dizendo a lei da possibilidade de uma natureza suprassensível, do mesmo modo que a lei, do mesmo modo que a lei metafísica dos acontecimentos no mundo sensível era uma lei da causalidade da natureza sensível. Aí eu fiquei, né, confuso. Ou ele está falando realmente dessa possibilidade, aí ele está dizendo, do mesmo modo que a metafísica que existia antes, né, que acontecia lá do mundo sensível, né, eu acho que é como se ele quisesse dizer que tudo que acontece no reino da metafísica, você consegue sentir, né, digamos assim, a consequência, o reflexo daquilo que, no mundo sensível, daquilo que acontece no mundo metafísico, no mundo sensível era uma lei da causalidade da natureza sensível, né? Porque aqui o mundo, aqui, por exemplo, para Platão, aqui, a gente está no mundo sensível, né? Uhum. Sei lá, é confuso. E a lei... Mas é isso, o mundo sensível, a natureza sensível é essa parte, né? Pois é. Porque porque ele faz essa distinção de dois mundos mesmo, Kant faz, tá? Só que no lugar de sensível, geralmente ele fala que é fenomênico, entendeu? E inteligível é o nomênico, que é o mundo da coisa em si, certo? A coisa em si é quase a essência das coisas, a natureza das coisas, platônica. O Kant é muitas vezes acusado de ser platônico nisso. Não, a gente já chegou a ver muitas coisas que ele faz menção mesmo a Platão, né? A gente viu lá na Metafísica dos Costumes, né? Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Aí ele diz assim, e a lei moral determina, por conseguinte, aquilo que a filosofia especulativa, né? Ele está falando da especulação, né? Cadê? Desculpa, aqui. Ah, a lei da... por conseguinte, aquilo que a filosofia especulativa tinha de deixar indeterminado, a saber, Exato. a lei para uma causalidade, cujo conceito era no interior dessa filosofia. Apenas negativo. Por que apenas negativo? Eu não posso dizer que é, mas eu posso dizer tudo que não é. Sim. Entendeu? Por que negativo? Eu posso dizer que não é a parede, não é, o computador, certo? Não é o smartphone, não é, né, a garrafa d'água, entendeu? Eu posso dizer tudo que não é, mas eu não posso dizer o que é. Em outras palavras, eu posso falar da liberdade no sentido negativo, de dizer, olha, que isso não é liberdade, aquilo não é liberdade, etc, etc. Mas dizer o que é a liberdade em si, né, eu vou estar afirmando. Entendeu? Então, assim, pela primeira vez eu vou falar de uma realidade objetiva. Né? E aí, quando eu falo de uma realidade objetiva, ele não está falando necessariamente empírica, mas ele está falando de algo que qualquer um seria capaz de constatar por intermédio do exercício da racionalidade. Sim. Por isso que ele diz, por isso que ele fala da filosofia especulativa, né? Só é capaz de fazer especulação daquilo que está lá no mundo suprassensível, né? Igual a metafísica tradicional lá, né? E tudo isso que está além, que está no campo do suprassensível, ele chama de indeterminado, que ele não consegue determinar, né?
Uhum. aquilo lá. Hum. Vamos seguir aqui no próximo parágrafo para ver se melhora, né, essa explicação daí do Kant. Queres ler ou queres que eu leia, Rato? Posso ler, posso ler. Bora lá. Essa espécie de credencial fornecida pela... Credencial, está sendo credenciado, né? Essa espécie de credencial fornecida pela lei moral, visto que ela própria é estabelecida como um princípio da dedução da liberdade enquanto uma causalidade da razão pura, é inteiramente suficiente, no lugar de toda a justificação a priori, para suprir a demanda da razão teórica, já que esta era necessitada admitir ao menos a possibilidade de uma liberdade, pois a lei moral prova a sua realidade de maneira satisfatória também para a crítica da razão especulativa ao acrescentar uma determinação positiva a uma causalidade pensada apenas negativamente, cuja possibilidade era para a razão especulativa incompreensível, mas ainda assim necessariamente admitida. Ou seja, ao acrescentar o conceito de uma razão determinando imediatamente a vontade, pela condição de uma forma legal e universal de suas máximas, e assim ela é capaz de dar, pela primeira vez, realidade objetiva, embora apenas prática. A razão se tornava sempre transcendente quando queria proceder especulativamente com suas ideias, transformando seu uso transcendente em um uso imanente, sendo ela mesma, pelas ideias, causa eficiente no campo da experiência. Hum. Transcendental. Outro parágrafo daqueles, né? Mas aqui já fica melhor, eu acho, né? Quando ele fala aqui, né, essa espécie de credencial fornecida pela lei moral, visto que ela própria é estabelecida como um princípio da dedução da liberdade, enquanto uma causalidade da razão pura, né? Ou seja, eu estou deduzindo ali que eu sou livre e que o que, né, me coloca na liberdade é exatamente a condição de que a lei moral ou a razão é capaz de determinar minha vontade, né? Só que entenda que eu sou a razão, eu sou a racionalidade, o sujeito é racional, né? E aí, por isso, sou eu me determinando. Então, esse é o ato da liberdade, né? Que, obviamente, significa o quê? Que é a causa, né, dos movimentos, das decisões, das ações. Entendeu? Eu sendo a causa, porque a razão é capaz, né, de determinar a vontade. Aí, ó, é inteiramente suficiente, no lugar de toda a justificação a priori, para suprir a demanda da razão teórica, já que esta era necessitada a admitir, ao menos, a possibilidade de uma liberdade, né? Pois a lei moral prova sua realidade de maneira satisfatória também para a crítica da razão especulativa, ao acrescentar uma determinação positiva a uma causalidade pensada apenas negativamente, né? Cuja possibilidade era para a razão especulativa incompreensível, mas ainda assim necessariamente admitida, ou seja, ao acrescentar o conceito de uma razão determinando imediatamente a vontade, é esse o ponto, é que a razão pode determinar a vontade, né? Se a razão pode determinar a vontade, logo eu estou demonstrando positivamente o que é a liberdade. Agir livremente significa agir conforme a minha racionalidade, né? Que é conforme o que eu sou. Toda vez que eu deixo de agir conforme a razão, eu estou agindo de forma heterônima. Ou seja, eu estou agindo de forma que algo que é diferente de mim está determinando o meu agir. Dá para entender? É esse o ponto que eu estava querendo compreender. É isso aí mesmo. Né? Razão determina imediatamente a vontade. Então ele está achando. Nossa, velho, o movimento dele teórico é muito. Não, é porque eu li isso daqui há muito tempo atrás e eu não entendia isso.
dessa forma. Agora eu tô... Porque olha o que ele está fazendo. É óbvio que a razão teórica, da crítica da razão pura, não ia conseguir fazer isso. Porque ali ele não tinha dito em nenhum momento que a razão era capaz de determinar a vontade. Mas quando ele chega na fundamentação da metafísica dos costumes, ele meio que diz isso, certo? Ele meio que deixa isso explícito. E quando ele chega aqui na crítica da razão prática, ele já parte dessa argumentação. É o tempo todo ele querendo dizer que é algo que para a gente já é óbvio, porque a gente leu a fundamentação. Que a razão ela é capaz, certo, de determinar a vontade e nos colocar a agir, certo? Então, é algo que é isso. Eu nunca vou chegar por via da razão teórica, mas sim por via da razão prática. E aí é que está. Aquilo que eu repetia, o que é a razão para Kant? Razão é a faculdade humana de fundamentar conceitos e determinar a vontade. É isso que é razão para Kant. Teoricamente, quando ela está se aplicando ali, teoricamente, ela está fundamentando conceitos. Ela está conhecendo as coisas, né? E quando ela se aplica à prática, ela determina a minha vontade, ela determina como eu ajo. Então, isso que é racionalidade para Kant, e é por isso que ele está dizendo que isso daqui é uma forma positiva de definir a liberdade. É quando a razão determina a vontade, é quando eu determino a minha vontade, né? Aí aqui, ó, pela condição de uma forma legal e universal de suas máximas. Ele já colocou as máximas aqui. E assim, ela é capaz de dar, pela primeira vez, realidade objetiva, embora apenas prática, a razão que se tornava sempre transcendente quando queria proceder especulativamente com suas ideias, transformando o seu uso transcendente em um uso imanente, sendo ela mesma, pelas ideias causadas, eficiente no campo da experiência, né? Ou seja, como assim transcendente em seu uso imanente? Como é que é isso, né? É porque transcendente já está dizendo, né? Eu estou saindo. Mas aqui é o contrário, ele é um transcendente imanente, ou seja, ele tá como se fizesse uma introspecção e indo além da introspecção, certo? Em outras palavras, ele não quer saber do singular que há dentro de nós, mas ele quer saber o que há de universal dentro de nós. E essa estrutura é a estrutura da faculdade da razão e da faculdade da liberdade. É isso que é o imanente. Eu me fiz entender, gente. Eu estou explicando, mas eu estou explicando como eu entendi agora essa passagem do Kant, tá? Perfeito. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, já é o suficiente, são 7 horas. Eu só tenho a agradecer ao Radson, ao Roberto, ao Guilherme, ao Paulo e ao Ronald, gente. E quem ficou, né, hoje também a Cristiane, a Cris, que também está aqui conosco, mandou mensagem dizendo que não poderia se fazer presente, porque está resolvendo uma questão pessoal, mas que no próximo encontro estará aqui com a gente lá no dia 8. E eu, né, aguardo todos vocês aqui para a gente continuar essa empreitada de entender o Kant, cara. Né? Mais do que ler, é preciso entender o que ele está querendo dizer. Porque tem hora que ele complica demais isso daqui. O Raikkonen também não colocou. Complicado não, você... Né? Eu acho que se ele voltasse e lesse as coisas que ele escreveu, ele disse, cara, dava para ter escrito isso de outro modo, né? De fato. Mas é isso. Eu tenho um professor que ele diz assim que eu cheguei a falar para ele, né, uma coisa que a gente até discutiu aqui, que a gente sempre fala que o Kant, acho que foi você que me falou, né, que o Kant, a linguagem dele é difícil por causa da época que ele morava e tal, que era o modo deles falarem, assim, né. Barroco, barroco rococó. Estilo dele da época. Aí um professor meu disse assim que, lendo o Kant no alemão mesmo, ele disse que não tem essa dificuldade toda, não. Ele diz que é o tradutor que tem a dificuldade de interpretar aquilo que
não sei, né? Tem vai saber o que realmente é, né? Mas assim, tudo que a gente lê, a gente sabe lendo, né? Independentemente se foi em português ou alemão, a gente sabe que tem uns conceitos que ele usa muito, transcendental, transcendente, como é que é? Fenômeno A máxima, né? A máxima universal, máximo. é imperativo categórico, imperativo hipotético, a priori, posteriori, então tem uma série de razão prática, razão pura, uma série de termos, né, dele que se faz necessário ter o entendimento, né, o domínio, se você quiser, de fato, entender aquilo que ele fala. Só que de vez em quando de vez em quando não, acho que quase sempre, né, ele coloca, que nem como tá destacado aí, né, no mouse, transformando o seu transcendente em um uso imanente, né? Acho que transcendente, ele coloca ainda parecendo, ela mesma, pelas ideias, causa eficiente no campo da experiência. Eu acho que ele está dizendo, né, transcendente é aquilo, para ele, é aquilo que tá longe do alcance, né, do nosso alcance, né? As condições de possibilidade, está longe do nosso alcance, né? Mas assim, no sentido transcendente, no sentido de ideias, né? Né, como ele diz, de ideias, ou seja, parece que é como se tivesse esse transcendente, essas ideias tivessem um pouco longe da minha razão, né? Parece que não pode ser, né? Seu uso transcendente em um uso imanente, mas embora seja transcendente, esteja um pouco longe do meu alcance, mas é algo que também está no campo da minha experiência, é algo que está dentro de mim ali, né? Né? Então tem que ter todo, parece que um malabarismo, né? Para entender muita coisa que ele diz ali. É por aí, é por aí. Né? Mas assim, parece ter algum sentido, eu espero que tenha, né? Que não é só um marabolismo. O ponto todo é que antes ele vai dizer que a razão não poderia demonstrar isso. Não poderia demonstrar afirmativamente que a gente é livre. Só que ele está se referindo à razão teórica, não à razão prática. Ou seja, ele está se referindo à razão da crítica da razão pura. Mas quando ele está falando da crítica da razão prática, ele meio que acaba demonstrando, né, do ponto de vista positivo que a gente é livre. Como? Né? Exatamente quando ele diz, quando ele demonstra que a razão pode determinar a vontade. Entendeu? Quando a razão determina a vontade, é o sinal que a gente está sendo livre, porque sou eu, sujeito racional, que estou me autodeterminando, que estou determinando o modo como vou agir, né? A minha própria vontade. Acho que é É, isso. o Kant é isso aí. É isso, é isso. Bem, queres falar mais alguma coisa, Roberto? Adson, Roberto? Então, só tenho a agradecer, tá, gente? Uma boa semana aí para vocês. Fevereiro se iniciando aí, né? Se cuidem, façam tudo que vocês tenham que fazer, né? Estudem, trabalhem, façam exercício físico, bebam água e próximo domingo venham para cá, certo? Beleza. A gente continuar nessa empreitada. Agora eu vou até pesquisar algumas coisas, porque eu pensei, nossa, me abriu margem agora para uma série de reflexões isso daqui. É, Mas é isso. E a gente ainda não chegou na parte da pedagogia moral, que é uma parte bastante interessante, bastante importante. Entendeu? Vai é, estar com uma série de autores que, né, são muito repercutidos aí até hoje. Perfeito? Grande abraço, gente. Se valeu. cuidem. Ótima semana e a gente se vê. Ótima semana também, abraço, valeu. Até mais, até o próximo domingo. Até.